Paz do Senhor, povo de Deus, boa noite a todos. Que o Senhor venha nessa noite lhe cobrir com as suas bênçãos, com as suas misericórdias, né? Que o Senhor, vosso Deus, venha lhe abençoar poderosamente, abrindo as portas, né? Fazendo coisas extraordinárias sobre a tua vida. Eu, como muitos obreiros, muitos pastores, estão fazendo, cantores, Reverendo Washington, Deus abençoe, meu nobre. Eu, como todo obreiro, missionário, pastor, a gente que fica ligando, por isso que interfere ele a live, né? Estou iniciando agora essa live, né, para todos que precisam ouvir uma palavra da parte de Deus, que precisam receber de Deus o alimento, né, o pão que é a palavra, né? Eu vou estar iniciando agora com uma oração. Eu vou entrar no tema de hoje. Eu vou entrar no tema de hoje. E vamos estar lendo a palavra, vamos estar comentando a palavra de Deus. E hoje, se tiver esse momento, pessoal, que eu vou ver se consigo aqui. Eu marquei para a partir das 7 horas essa live aí, mas não deu para a paz do Senhor. Não deu para fazer logo a live. A gente vai iniciar, vamos estar comentando sobre a palavra de Deus. Eu vou falar hoje sobre a vinda de Jesus, né? A vinda do Senhor Jesus. E a gente vai estar comentando a palavra de Deus. E vamos fazer a nossa parte, né? Tá, também o pastor Freitas, lá do Rio Grande do Sul, acabou de entrar, né? Pastora Neide. E vamos falar sobre a vinda de Jesus. Suelen, minha prima, né? Suelen Andrade. Vou colocar aqui o tema da mensagem de hoje. O tema, se você tiver alguma pergunta, se eu puder responder, né? Se eu não puder responder, depois eu mando pelo WhatsApp a resposta. O que dá para responder aqui, né? Você pode perguntar relacionado à vinda de Jesus, né? Tema, a vinda, até escrever e deixar escrito, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus. Eu vou abordar aqui alguns livros, depois eu coloco o texto aqui. Certo. A vinda de Jesus, vamos falar sobre isso. Toda essa situação da atualidade, né? O que esses acontecimentos aí desse vírus, né? Tá causando uma grande reflexão sobre a igreja, né? Eu observo que está fazendo com que a igreja ela venha se conscientizar. Essa situação está fazendo com que a igreja ela venha orar mais. A igreja que eu falo não é o templo de uma igreja tal, o templo de Salomão, o templo da igreja tal, não. Nós somos o templo, nós somos a igreja, né? Quando Jesus vier arrebatar, ele vai vir arrebatar a igreja. E essa igreja, eu e você, somos nós. Um dia vamos morar na eternidade. E vamos comentar. Hoje eu vou ficar aberto aqui para algumas perguntas, tá? Dentro do tema só, né? Sobre arrebatamento, vinda de Jesus. Vamos comentar, né? Vamos falar sobre isso. E o que tiver no meu alcance eu falarei. O que eu não souber também, eu deixo anotado. Depois eu entro no privado aí e deixo para você as perguntas. Mas primeiro eu vou estar lendo todo o texto, vou estar comentando tudo sobre a vinda de Jesus, né? E dizer para a igreja que esse vírus, né, essa guerra biológica, né, que na verdade são tudo guerras, né? São guerras, né? Tem a guerra com armas,
né, com poder bélico, né, com metralhadora, revólveres, né, escopetas, né. Então o exército israelense, por exemplo, um dos mais poderosos, quando eles vão lutar, eles usam de canhões, né, são canhões, irmão Valério também, irmã Sara, Deus abençoe, reverendo. Então há uma guerra de fogo, eu poderia falar. Existia também na história do mundo, né, a Guerra Fria, né? Quem já estudou sabe o que eu estou falando. A Guerra Fria significa a guerra psicológica, que foi dominando a mente das pessoas e assim por diante. Então existe as guerras mais atuais, são as guerras biológicas, é coisa de cinema, né? Você vê isso no cinema e um vírus pegava toda uma humanidade, epidemia numa cidade, uma pandemia em outra cidade. Então era uma forma de guerrear. Eu tenho controle para te colocar um fundo musical aí, velho? Você está com controle aí? Deixa eu colocar um fundo musical aí. Se vocês verem algum barulhinho de vez em quando, é Radassa com Arielle. São duas bênçãos aqui, que eles estão brincando, às vezes elas falam alto. Mas se não estiver ouvindo bem, você manda um recado e dizendo aí no recado, eu não estou ouvindo bem. Mas se está ouvindo bem, beleza, né? E então a guerra, ela tem vários âmbitos da guerra. Tem a guerra fria, que é aquela chamada a guerra psicológica, né? Onde não tem uso de armas, nem biológica e nem bélico de fogo, né? Nem arma de fogo. Então, nesse momento, o que o mundo está vivendo é uma guerra biológica, né? É uma guerra biológica, um ataque, né? Por vírus, né? E se a gente for pesquisar bastante, estudar e ver a situação econômica lá é uma questão geopolítica, que eu poderia dizer, né? Geopolítica. É uma questão política, econômica, e esse vírus não nasceu do nada, né? Esse vírus já foi criado segundo pesquisas. Você pode pesquisar depois sobre a China, né? Que esse vírus foi criado por eles, né? E eles mesmos criaram, o meu primo aqui, Josetes Oliveira, né? Deus abençoe meu primo. O pastor Epitácio, onde eu estava viajando agora no Rio Grande do Sul, em Capão da Canoa, acabou de mandar um recado aqui. Já tem caso do coronavírus lá em Capão da Canoa, uma cidade turística, né? Muito bonita cidade, comprovado pela Secretaria de Saúde. Então, é que nem eu falei ontem, né? Que quando Deus ele prova a humanidade, quando Deus fala com o homem, quando Deus ele usa, Deus ele preenche toda a terra, né? Então Deus é um Deus poderoso, um Deus onipotente, né? Então a ação de Deus ela ao mesmo tempo que alguém está orando aqui agora, e se eu tiver outro irmão orando na Indonésia, na Irlanda, na Europa, no Japão, qualquer parte do planeta, ele vai ouvir a oração de todos. Eu até falo que teve um irmão que se converteu porque ele descobriu, ele sendo católico, que a imagem dele, que ele adorava, por mais que pudesse ouvir a reza, que ele chama, né, de todos os habitantes da grande São Paulo, né, não poderia ouvir a oração de toda a humanidade, porque essa santa, entre aspas, né, essa imagem, ela não tem um atributo que só Deus tem de onipresença, a onisciência, de conhecer a mente de todas as pessoas ao mesmo tempo, né, de poder ouvir a oração de toda a humanidade ao mesmo tempo. E na hora que ele descobriu isso, ele aceitou Jesus. Ele não quis mais adorar a imagem, né? Sendo Deus na sua onisciência, né? Mas aqui a questão dessa guerra
Aí Deus, eu falei ontem que é Deus se comunicando com o homem. É Deus falando com o homem. E o homem, Deus dizendo, desperta, acorda. Né? Eu quero te salvar. Tu és meu filho amado. Eu imagino Deus falando isso, na minha conjectura aqui, na minha forma de falar. E então hoje a gente vai falar sobre arrebatamento. Por que falar em arrebatamento? É porque esses acontecimentos, eles estão apenas anunciando que já foi profetizado há mais de 2000 anos atrás. Né? Há mais de 2000 anos atrás. Eu já fiz 3 lives aqui. A primeira eu falei sobre o livro de Lucas, né? Vou até dar uma lida aqui para você. É uma live que você vai mais para ouvir, né? E acompanhar na sua casa aí. Marcos, Lucas, são os evangelhos, né? Os livros sinóticos, né? Que é chamado. Ó, Lucas 21. Lucas 21. Eu vou só dar uma lida aqui, né? Lucas 21, versículo 9. Quando ouvir falar de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não é o fim. Então lhe disse, levantar-se a nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Então, Deus está despertando uma geração, né? Uma geração que eu digo é desse século, né? Século 21. Nós somos essa geração, né? A geração do avivamento, a geração do Espírito Santo. Porque a era do Pai, Deus trabalha como um ciclo, né? Deus trabalha como um ciclo. Meu irmão Hamilton de Cristo acabou de entrar aí também, né? A era do Pai, ela passou e Deus falou com a humanidade através da sua voz, através de aparições, teofanias, né? Deus ele falou através da nuvem, Deus falou através do fogo, né? Da sarça, né? A sarça pegando fogo e não se apagava. E de várias formas Deus, Pastor Adelmo, Deus abençoe meu nobre, aqui de Brasília, que Deus abençoe meu filho. É o Eliseu Elias, né? E então, depois vem a era do Filho, né? Agora não é mais a primeira pessoa da Trindade, agora é a segunda pessoa da Trindade, que é Cristo, né? O próprio o Verbo se tornou carne, né? Se fez carne e tomou a forma humana. E aconteceu em Efésios 2 a quenose, né? A quenose significa autoesvaziamento. Ele se esvaziou de toda a sua divindade, tomou forma humana e habitou entre nós, né? E assim por diante, né? Então hoje nós vemos a era da terceira pessoa da Trindade, né? É a era da terceira pessoa da Trindade. Meu bem, acabou de entrar aqui minha esposa, né? Pastora Shirley, seja bem-vinda. Pedi para ela no final fazer um louvor, não sei se ela vai dar conta aí não. Estou aqui tentando agendar ela aqui para fazer um louvor aqui para nós. Vamos ver se vai dar certo. Se eu vou ter condições de agendar ela. E vivemos hoje uma era muito importante, né? Que é a era do Espírito Santo, né? O Espírito Santo. É aí que eu quero chegar, Joanes Barros. É aqui que eu quero chegar aqui agora para falar sobre o que o véu se rasgou, né? O véu se rasgou. O homem ele tinha dificuldade para falar com Deus, né? Ele ouvia a voz de Deus, né? Depois então há uma barreira, mas quando Jesus quando acontece o Getsemane, né? O Calvário, ali Jesus quando ressuscita, né? Ele vai às profundezas ali, resgata aquelas almas, né? Houve em Mateus, né, no final do livro, lá uma ressurreição ali naquele momento, um impacto muito grande.
E ali o véu do templo, a Bíblia fala que se rasga, há um grande tremor de terra, então foi muito forte o que aconteceu, foi muito forte o que aconteceu ali. E foi tão forte o poder que o véu do templo se rasgou, né? Então, quando o véu se rasga, então essa ligação de Deus com o homem volta ao normal. Agora eu posso falar, porque ele habita em mim, o Espírito Santo, né? Agora nós somos templos e morada do Espírito Santo, né? Ele habita em nós, ficará para sempre conosco. E hoje o que acontece? Por que está acontecendo, Thaisa? Por que está acontecendo tudo isso? Porque o homem não quer mais ouvir a Deus. O homem se acha autossuficiente. Eu tenho emprego, eu vivo bem, preciso de Deus. Eu sou um grande mestre, não preciso de Deus. Então o homem, são coisas que substituem a adoração. Então o homem se tornou, ele não se torna. Então o propósito de Deus é tornar o homem dependente dele. Ainda que você tenha todos os dons, mas você vai chegar uma hora que você não vai conseguir resolver o problema com a tua capacidade, com os teus talentos, com os teus dons. Porque é isso que eu quero falar. O homem ele tem que depender de Deus. Há uma dependência. No dia que o homem achar que ele pode, sem Deus na vida dele, a situação fica difícil, porque nós somos dependentes dele. O ar que nós respiramos, o alimento que chega na nossa mesa, um detalhe tira a vida de uma pessoa. Estoura uma veia do cérebro, para o coração de bater, a empresa pode fechar a qualquer momento. Então, meu irmão, isso aqui veio sacudir o Brasil, veio sacudir o mundo, né? Eu estava pensando, mas os empresários, grandes empresários que não são crentes ainda, eles foram abalados também. Porque esses grandes megas empresários ganham dinheiro por hora, por minuto. E esse vírus veio acabando e estão tendo prejuízo, estão sendo impactados, amassados. Deus está amassando a terra. Deus está preparando essa geração para um grande avivamento. Eu acredito que será um dos últimos avivamentos que vai vir agora. Um grande avivamento. Porque após esse processo, o crente vai vir com mais sede para a igreja. O pastor vai vir com mais desejo de orar mais. Ele vai refletir, poxa, eu não visito aquela ovelha. Então ele vai começar a visitar aquela ovelha. Ele vai começar a querer visitar nos hospitais. Irmão Genilson, Deus abençoe. Ele vai querer valorizar mais a igreja. Não só a igreja que eu falo, mas o povo em si. Vai haver uma autovalorização dos crentes, da igreja, né? E depois que terminar esse processo, até minha esposa postou um vídeo agora, eu nem sei se tem no zap lá, achei engraçado lá que o pessoal parece estar preso, né? E sai correndo para entrar dentro da igreja. Não sei se eles criaram lá quando tem promoção no supermercado, né? Que tem aquele monte de gente correndo, né? Mas fizeram meme, né? Aquela montagem meme, né? E essa montagem aí mostra a sede do povo para entrar na igreja. É isso que estava faltando. O povo, ele está fazendo Eita glória! O povo está fazendo uma adoração falsa. Os crentes de hoje estão fazendo é um louvor sem graça. Você está entendendo? É um louvor que dá boca para fora. Que Jesus falou para a mulher do poço lá, né? Que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade, não é mentira. Chega na igreja, o culto lá, 3 hinos da harpa, 3 oportunidades, prega 3 minutos e acabou o culto. Você está entendendo? Acabou o culto. E ninguém foi edificado, ninguém foi impactado, ninguém saiu renovado pelo poder de Deus. Entendeu? A vida não foi transformada.
E o que está faltando é a verdade, é espírito e verdade. Nós vivemos em um paralelo, nós somos metade, nós somos três em um, né? É uma loucura isso aqui, né? Corpo, alma e espírito. Né? O espírito volta para Deus, a terra volta para o pó, e a alma, ela vai ficar no lugar intermediário, até o arrebatamento da igreja, até a vinda do Senhor Jesus. E nós somos uma parte homem carne, e somos uma parte espírito. O apóstolo Paulo fala que a carne luta com o espírito. Carne e espírito. Apóstolo Reginaldo, lá de Minas Gerais. Deus abençoe, meu filho. Então nós somos como poderia dizer, somos um mutante, né? Nós não somos normal. Por isso que fala que crente é doido. Crente não é normal, irmão. Olha aí, você não é ser humano só. Você é uma parte física e uma parte espiritual, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem um Espírito dentro de você. E quando você aceita Jesus, o Espírito Santo pousa dentro do teu espírito. Ele habita no teu espírito. Está entendendo? Quando nós um dia morarmos na eternidade, lá vai ver a unidade da fé. Lá vai unir. Lá nós vamos ser só uma pessoa, não vai ter essa distinção. Ah, eu sou espiritual e sou carnal. Não, lá vai ter uma unidade. Então ali, lá na eternidade, eu creio, a gente nós vamos unir ali. A gente vai estar unido ali. A gente não vai ser só carne nem só espírito, vai ser só um. Só um também, você está entendendo? O nosso entendimento também na eternidade, a gente vai começar a entender, pastor Rodrigo Machado, você vai começar a compreender os mistérios de Deus na Bíblia. A gente tem o apóstolo Paulo falando 4 idiomas, o apóstolo poliglota, né, chamado, o apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos de todos os tempos, um homem que teve experiências sobrenaturais, conhecia todas as culturas, e ele foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora de corpo. Eu creio nas coisas na Bíblia mais loucas, entendeu? Eu creio que ele foi arrebatado mesmo, entendeu? Quem quiser acreditar só na teoria, acredite. Eu gosto de crer nessas loucuras aí, entendeu? Então eu creio que o Paulo foi mesmo assim, corpo mesmo, foi lá, né? Mas o que foi que o apóstolo Paulo fez? O que foi que ele disse? Ele falou assim: eu vi coisas inefáveis, que não é lícito falar o homem. Imagine só, o apóstolo Paulo, um homem que depois de Jesus é ele que se destaca mais, né? Ele vem e fala isso, que ele não conseguiu entender os mistérios. Mas quando nós adquirimos uma mente na eternidade, vamos adquirir uma mente nova, né? A mente de Cristo, né? E lá não vai ter maldade, né? Essa mente a gente não vai andar ansioso, lá não vai ter depressão, síndrome do pânico, lá não vai ter desejo de suicídio, você está entendendo? E eu acredito que lá também, lá na eternidade, a gente vai comer também, vai ter comida lá. Mas a gente não vai comer por fome, a gente vai comer por prazer de provar as frutas, as coisas que tem na nova cidade. Não por fome, a gente não vai ter fome. Os animais lá, eles não vão ter veneno. A serpente não vai ter veneno. Você está entendendo? Os leões, tem gente que morre de medo de leão, né? Você pode deitar com os leões na eternidade lá e dormir do lado, igual o Daniel ali. Você está entendendo? Tem homem que tem medo de rato, né? Barata. Mas na eternidade, esses animais, os anfíbios, né? Os animais selvagens, eles não vão ter esse poder, essa maldade. Isso aí vem lá do pecado de Adão.
E o Adão, quando ele peca, né? Quando acontece lá o pecado do Éden, ali entra toda a maldade na humanidade. E na eternidade não vai ter isso. Não vai ter coronavírus, não vai ter zika vírus e os trenhavírus aí que existem. Não vai ter AIDS, não vai ter esse tipo de doença não. Lá, se alguém que é aleijado, pessoa que não tem perna, que não tem braço, que é cego, que nunca enxergou, quando ele estiver na eternidade, ele vai enxergar. O que nunca andou vai andar, porque lá será criado um novo homem. Tá entendendo? Mas eu não vou entrar muito nesse assunto aí, que eu me empolgo logo também para falar sobre isso. A gente vai também imaginando que a gente não é um robô, né? A gente lê o que a Escritura fala e a gente vai também conjecturando ali, imaginando, se empolgando e vai falando coisas aí. E tá bom, vamos lá no texto lá. Eu queria que você orasse primeiro comigo aqui, para a gente começar a ler a palavra de Deus. Vamos orar, vou até aumentar o fundo aqui. Soberano e eterno Deus, nessa noite na tua presença, eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo, meu Deus, nesse momento, para que as tuas mãos de misericórdia venham sobre nós, Pai. Para que as tuas mãos de poder venham sobre nós, meu Pai. Que as tuas mãos de maravilha, Pai, esteja, meu Deus, sobre nossa vida. Tuas mãos de poder. Senhor, fala com cada um de nós. Primeiro fala comigo, Senhor. Eu não sou um grande pregador, Pai, mas eu quero apenas ler o que está aqui na palavra e falar aquilo, Deus, que tu queira comunicar ao teu povo. Para quem queira ouvir, Senhor. Alguém vai ouvir. Então abençoa cada vida que vai ver esse vídeo após terminar o ao vivo, a live. E abençoa esse que vai ouvir agora, Pai. E nesse momento eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, aqui é o Daniel, pelo Face do irmão Jurandir. Ô Daniel, Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe também, irmão. Manda esse menino lá, tira. Eu tô na luta aqui, irmão, estão ligando direto aqui. Eu não sei nem o que eu faço aqui. Se eu tirar o... Já sei o que eu faço aqui. Tem como bloquear as ligações aqui, não tem? Vamos bloquear a ligação. Pronto. Queria que os irmãos eu bloqueei a ligação, né? Só se tá dando para ouvir, alguém dá um ok, se dá para ouvir, coloca um ok para mim aí, por favor. O povo não sabe, tá ligando direto, é para não atrapalhar, né, irmãos? Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus. Dá para ouvir aí? Dá um ok aí. Se alguém tá me ouvindo, diga ok para me saber que eu coloquei nos dados aqui. Vamos ver se dá para ouvir aí. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Tessalonicenses. Ok. Obrigado. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vamos lá. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Pois que quando dissessem a paz, segurança, então lhe sobrevirá o mal, que sobrevirá repentina destruição, ou melhor, como as dores de parto, que aquela que está grávida de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos,
já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Versículo de número 6. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. E agora estou lendo o versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque quem dorme, dorme de noite. E que se bebedam-se à noite. O versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sobrios, vestindo-se da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Né? Eu vou ler essa passagem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, um livro atrás, né? E versículo 16. Vamos lá? O 16. Para mim, tem que fechar essa primeira parte aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros. Né? Então eu vou falar essa noite sobre o arrebatamento. Mais assim, o tema seria a vinda do Senhor. Né? A pergunta seria: quando é que ele vem? Né? Quando é que Jesus vem? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Eu até coloquei aqui essa passagem que vai falar sobre isso. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Tá aqui, ó. Aleluia. Vocês que estão vendo aí, qualquer passagem que eu falar, se vocês quiserem liberar aí, escrevam que eu vou lendo, para a gente poder ganhar tempo. Né? Você vai escrevendo bem rápido. Então, como eu falei, né? Existe o princípio das dores. Né? Por que essa questão de princípio das dores? Porque nós somos comparados tudo começa pela parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes, 5 eram imprudentes, né? As prudentes, elas tinham nas suas lamparinas, né? Elas tinham azeite. E a imprudente tinha, mas não tinha azeite. Não tinha azeite. Estava despreparada. Né? Elas estavam despreparadas. E quando o noivo ele chegou, vocês já sabem essa história aí já de muito tempo, né? Quando o noivo chega, elas pediram emprestado, mas aí as prudentes, não, nós temos aqui o nosso azeite, nós estamos preparados aqui já. E o noivo, quando vem, elas saíram para providenciar azeite, para provavelmente comprar azeite. E quando elas chegaram de volta, as portas já estavam fechadas. As portas estavam fechadas. E as prudentes, elas tinham um principal que era o azeite, ou seja, elas não se prepararam para a vinda do noivo. E aí nós tiramos essa história aí vem a história que nós somos comparados com uma noiva, né? E o noivo vem. Tem até muitos hinos que falam sobre isso, né? Quando o noivo vier buscar a sua igreja, né? E vamos nos encontrar com
com ele nos ares e vai ter um casamento, um encontro da noiva com o noivo, né? E nós somos a noiva. Você está entendendo? Então há uma comparação quando essa questão das dores, a gente já utiliza uma mulher grávida. A mulher grávida, ela tem aí de 9 meses para poder preparar, né? Em 6 meses a criança já está formada, tudo certinho, né? E passou do sexto mês, então ela, até o 9º mês, né? Até o 9º mês. Então, com 9 meses, ela pode ter cesárea, passar por uma cirurgia, ou ter filho normal, né? Então, a mulher, para ter um filho normal, exige muita dor. Por quê? Porque tem que ter contração. Existem hospitais que, quando as mulheres chegam para ter filho, que não tem dores, aplicam aquela injeção chamada ocitocina, né? Que é um hormônio, que libera para contrair o útero e a mulher sentir dor, para poder expulsar a criança aí do útero da criança, da mulher, né? Então, quando a mulher está no trabalho de parto, ela entrou no 9º mês, ela está no trabalho de parto, então o que caracteriza é o colo uterino, e a segunda coisa que caracteriza são as contrações uterinas. Se ela não tiver dor, ela tem alguma coisa errada. A criança pode estar em sofrimento. Então as dores do parto, ela está apontando para dar luz a uma criança. Então essa questão de princípio das dores é como se fosse uma mulher grávida. Então a igreja também é comparada com uma mulher. Uma mulher. E essas dores, ela está apontando para uma grande tribulação. Então há uma comparação. Então a igreja ela vai passar pelo princípio das dores, primeira fase. A segunda fase é a grande tribulação. Aí nessa segunda fase, eu e você, nós não vamos passar pela grande tribulação, porque quando terminar o princípio das dores, Jesus vai arrebatar, ele vai vir, a primeira vinda, né? Acredito que até a primeira vinda foi quando ele veio no ventre de Maria, só que ele veio como homem, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, mas agora ele vai vir com um aspecto de glória, com o corpo glorificado, ele vai vir mostrando a sua majestade, ele vai vir mostrando a sua glória, ele vai vir com a sua divindade, né? Mostrando a sua divindade. Então ele vai vir. Então, terminou o princípio das dores, grande tribulação, número 2. Mas a grande tribulação, nós, os que estamos em Cristo, que aceitamos a Cristo verdadeiramente, vamos ser arrebatados. Nós não vamos ficar para a grande tribulação, não. E tem textos bíblicos que mostram isso. Eu até notei aqui, não sei se eu vou achar agora, é muita coisa que a gente escreve aqui. Se eu achar até o final, eu mostro para vocês. Então, eu tenho umas 3 referências aqui que vai falar sobre isso, que vai mostrar. Não sei se vai estar aqui. No outro estudo que eu tenho. Conforme eu for lendo, eu vou falando aqui. Que fala sobre a ira. Na verdade, são textos que vai falar sobre em Pedro, a primeira epístola de João vai falar isso também. Primeira epístola, depois eu encontro e falo para os irmãos. Mas assim, fala que a gente não vai passar pela ira de Deus. Resumindo, a igreja não vai passar pela ira de Deus. Tem um monte de gente aí querendo passar. Eles são os amilenistas, né? Então assim, são os pós-tribulacionistas, né? O pré-tribulacionista acredita que a gente não vai passar, somos nós, né?
Mas tem um grupo de pastores aí que estão esperando a grande tribulação, querem passar pela mão do anticristo, do falso profeta, quer passar pela prova, né? Pelas testemunhas, né? E eles querem sofrer mesmo, entendeu? Eu quero estar bem longe, né? Quem quiser, você que quer ficar na tribulação, dê um ok aí, né? E quem no dia da tribulação, grande tribulação quiser ir para o céu, com Jesus, com o noivo, né? Dá um glória a Deus aí na tua mensagem aí, que eu quero estar bem longe, né? Então, a primeira fase é o princípio das dores. O que é isso? Guerras, terremotos, doenças violentas, terror sobre a terra. Isso que está acontecendo do vírus não é nem perto, não chega nem perto naquilo que vai vir. Irmão, será terrível. Será terrível. E a igreja, aí vamos entrar na grande tribulação, a igreja será arrebatada, né? E acontece a grande tribulação, que já é outra coisa, né? É uma guerra aí que tem grande. Depois da grande tribulação, tem um arrebatamento, né? Nesse período de 7 anos de tribulação, quando termina os 7 anos da igreja com o noivo, nos céus, nos ares, né? Nas bodas do Cordeiro. Aí depois de 7 anos a igreja desce, a cidade, a Jerusalém celestial, ela vai descer, em Jerusalém ela vai descer, né? E ali ela vai ficar por 1000 anos, Jesus reinando em Jerusalém. O trono de Jesus está lá, por 1000 anos, um milênio. Né, o milênio. Essa cidade, segundo historiadores, vai dar mais de 2000 quilômetros. É como se fosse de Brasília a Belém do Pará. Mais longe um pouco, entendeu? Então vai dar aproximadamente aí seus mais de 2000 quilômetros. Pensou uma cidade desse tamanho? Que abrange, uma cidade que vai abranger vários estados. Por exemplo, para sair daqui de Brasília, você vai passar pelo Goiás, pelo Tocantins, você vai passar pelo Maranhão, sul do Pará e capital. Vamos supor que você passe da capital para ir para Exílio do Marajó, que vai dar quase 2.500 quilômetros. Esse é o tamanho da cidade. A Jerusalém Celestial, né? Ela desce e vamos ficar por 1000 anos, né? E depois desses 1000 anos, aí vai ser feita uma nova terra, né? Aí vai pegar fogo tudo, vai ser consumido e vai ser criada uma nova terra. Mas não vai ser longe não, tá, irmão? Não fique triste não, que não vai ser longe. Então, eu falei para você sobre a questão do arrebatamento. Eu dei um resumo aí sobre como Jesus vai vir, né? A primeira vinda, ele veio morrer pela humanidade. No ventre de Maria, o Espírito Santo envolveu ele, por isso que ele nasceu sem pecado. Todos nós que nascemos, quem vai nascer daqui a 20, 10 anos, sei lá, todos vão ser pecador. Já nasce com a tendência pecaminosa de Adão. Todos. Por isso que Paulo falou, todos os pecados destruídos estão da glória. Né? Então, o que eu estou falando é o resumo da vinda de Jesus. Né? Eu vou estar lendo mais aqui. Isso. Glória a Deus. Eu vou deixar algumas coisas aqui, irmãos. Eu tava observando aqui sobre... Tem um médico aí chinês, eu vi no YouTube aí, só que fala e traduz em português, né?
Ele estava dizendo que as crianças no mundo todo não só adoecem as pessoas de mais idade, né? Tem casos de adolescentes, de adultos, mas não de criança. E o que morreram, 90% são idosos, né? Acima de 60, 50, 60 para frente. 50 ainda é novo ainda, né? 50 anos é novo. E eu estava observando que as crianças, elas não pegaram o vírus. As crianças, então ele estava querendo provar, esse médico chinês aí, sobre a durabilidade do organismo, sobre o sistema imunológico e tal, a resistência de uma criança, que a criança ela não pega o vírus, mas ela pode tocar em alguém e transferir o vírus. Mas ela nunca pode, ela pode não ser um transmissor, mas não ser um hospedeiro total daquela doença, entendeu? Mas na verdade, tudo que acontece na Terra, primeiro tem um reflexo do mundo espiritual. Você vai ver lá no Êxodo, lá, né? A morte dos primogênitos, né? Foi dada a ordem para matar os primogênitos, né? E a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais, né? Ali o demônio da morte, o Apolion, não entrava. Ele ia lá na porta e... tem alguma coisa aqui. Ia destruir. Então, sempre Deus sempre Deus mostra o carinho que ele tem pelas crianças. Né? Sempre Deus mostra o propósito. Porque as crianças, elas vão ser também a futura geração. Então, a gente observa que você pode ver aí, ó, quase criança gripa, mas não pega esse coronavírus aí. Criança já... que Deus, Deus protegeu as crianças. O próprio Deus protegeu as crianças. Por isso você que tem filha, ore por eles. Ore pela tua filha, ore pelo teu filho. Pega o teu óleo aí, consagra esse óleo aí e ora. Unge a tua casa. Vamos crer no impossível. Vamos crer, irmãos, nas coisas simples que Deus opera. É quando você pega a mão e determina a tua casa: eu não aceito doença na minha casa. Eu não aceito câncer dentro dessa casa. Eu não aceito vírus aqui dentro dessa casa. Eu falei para você ontem que essa aprovação desse vírus sobre a humanidade, ela não tem como evitar ela, né? A sentença já foi dada, o decreto já foi dado. Né? O decreto foi dado. Agora o que pode ser feito é antecipar isso. Que seria para tantos meses, vai diminuir. Quando vai diminuir? Quando Crônicas 7,14, quando o povo se arrepender, se humilhar e orar e se desviar dos maus caminhos. Aí o Senhor vai ouvir a oração. E quando o povo não se humilhar, aí a oração não vai ser ouvida, não vai ser entendida. Então um dos propósitos de Deus para essa humanidade, um dos propósitos de Deus, para a humanidade é unir a família. É a família. O maior ministério de uma pessoa é a família. Que às vezes a gente fala muito, mas o meu ministério é pregar para fora, é sair de dentro da igreja para fora, é sair dentro de casa. Mas se você for pregar para fora com a família destruída, com filho nas drogas, filho nas bebidas, com o marido desviado, você está entendendo? Então você não vai conseguir. Por isso que a Bíblia fala, que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Então o maior ministério de uma pessoa é a família. A maior igreja. Por isso que Deus ele está trabalhando assim nesse processo aí com a humanidade. Que o maior propósito de Deus é unir as famílias.
Você vai ver que tem pastor, eu já tive em casa de pastor, o filho do pastor não fala com o pai não fala com a mãe, não fala com o irmão, e todo mundo se odeia na mesma casa. Tem gente que está na igreja adorando, chega em casa, cospe na cara da mãe, eu já vi isso. Tem pessoas que estão adorando a Deus, ela canta, que é uma maravilha. Chega em casa e chama palavrão. Então é um odiando o outro. Então as famílias estão destruídas. Então os propósitos de Deus, Eduardo Pereira, Raquel e Jean, o Jean, Deus abençoe. Eita glória. Cícero Pereira, Cindo Marini, são um povo conhecido sul aí. Eduardo é seu Eduardo, Deus abençoe seu Eduardo, lá de Belém. Então, assim, um dos propósitos para esse, não só preparar a igreja para a vinda do Senhor, não só preparar a igreja, mas para que essa igreja esteja preparada para o arrebatamento. Para essa igreja esteja preparada para o arrebatamento, ela tem que passar por alguns processos. Por que Jesus não veio ainda? Por quê? Porque não foi pregado a palavra ainda em todas as nações. Quando eu vi, irmão, a Ásia, quando eu vejo lá aquela seita, como é, muçulmano, né, dos muçulmanos, os hindus, a maior religião do mundo. Do mundo. Tem tribos e nações que não conhecem Jesus, que é proibido falar o nome de Jesus. E Deus, na sua soberania, no seu poder, Ele já sabe a quantidade de pessoas para Ele poder vir buscar a igreja. Ele tem uma quantidade, nós não sabemos, eu não sei. Mas Ele, na sua presciência, que é o poder de Deus de conhecer antecipadamente todas as coisas, Ele já sabe. Ele já sabe quantas pessoas precisam ser ganhas para Ele poder terminar o propósito com o Espírito Santo, que está nos ajudando, para poder arrebatar a igreja. Está entendendo? Mas o diabo vai lutar muito para as pessoas não ouvir o Evangelho. O inimigo vai lutar de todas as formas para a tua família não aceitar Jesus. O ministério mais difícil é a família. Às vezes você ganha 100 almas numa viagem. Chega em casa, você não ganha seu pai. Você não ganha seu irmão para Jesus. Você não consegue ganhar a tua própria família para Jesus. Por isso que fala lá, quando na ordenação de obreiros, né? Ele fala que o obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade, né? Se ele não administra a sua casa, como é que ele vai administrar uma igreja? Não sei se é Timóteo que vai falar, né? O livro de Timóteo é Tito, não lembro bem. Quem souber, me escreve para mim aí e deixa aí embaixo. Se você não administra a sua casa, vai administrar uma igreja. Por isso que está uma bagunça, irmão. Por isso que aconteceu isso aí. O povo parar, o povo valorizar a sua família, a sua casa. E agora, Deus colocou todo mundo dentro da sua casa. Agora você vai mostrar que é crente agora na tua casa. Você vai mostrar que é crente agora para o teu esposo. Você vai mostrar que é crente para o teu filho. Você vai mostrar que é um crente para os seus irmãos, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Agora eles vão saber quem tu é, porque tem aquele ditado, né? Tu quer saber quem a pessoa é, mora junto com ela, não é verdade? Tem um ditado do mundo aí, é desse jeito. A pessoa passa o dia trabalhando, o dia na rua nunca parou para conversar. Eu oro por pessoas que entraram para o mundo das drogas porque nunca teve o afeto do pai, da mãe. E então Deus está pegando a Assembleia de Deus Monte Moriá, da pastora Sinara lá do Belém do Pará, grande amiga. Deus abençoe a pastora Sinara. Não sei se ela que está aí ou alguém secretário da igreja, mas Deus abençoe, pastora. A grande profetisa, essa mulher aí, muito usada por Deus. Então, Deus, esse propósito
dessa calamidade aí, né? Dessa pandemia, é Deus, não é o diabo, tá aí não. O Martinho Lutero fala que até o diabo é o diabo de Deus, tá bom? Não estou aqui defendendo o diabo, não. Mas todo mundo só põe culpa no diabo. O diabo, o diabo, ele é obediente. Os demônios são obedientes. Você pode expulsar um demônio e falar, Satanás, põe a mão para trás, ele vai colocar. Satanás, baixa a cabeça, ele baixa. Porque ele obedece à autoridade espiritual. E às vezes um crente não obedece. Um crente não obedece o pastor, não obedece a líder do ciclo de oração, a líder das crianças, a líder dos adolescentes. Não obedece, líder de célula. Se você trabalha com célula, não obedece. Ele é muito novo. Ele aceitou Jesus ontem. Irmão Davi, quando Deus levantou Davi, era um jovem, era um menino. Está entendendo? Quando Deus quer levantar alguém, não tem idade, não tem curso, não precisa saber nem pregar. Os maiores pregadores que eu conheço nunca estudaram. Mas quando prega, almas se rende aos pés de Cristo. Mas quando prega, há um grande avivamento. E eu vou colocar aqui um ponto. Casa. Esse propósito sacudiu a família. É Deus que quer unir as famílias. Deus não quer mais esse negócio. O irmão, um é crente. Ele é crente, mas a mulher não é. A irmã é crente, mas os filhos são tudo drogado e cachaceiro. Deus, ele quer toda a família. Apóstolo Zé Profeta, José o Cavalcante. Deus quer toda a família adorando ao Senhor. Deus não quer só um. Deus chamou a tua família, doutor Renan Marinho, mais uma vez. Deus quer a tua família no altar de Deus. A tua família. É muito triste, irmão, a gente estar indo na igreja e ver nossa família sendo pisoteada pelo diabo, vendo nossa família sendo escrava do inimigo. É muito triste. É muito triste. Porque eu sei que você não quer ir sozinho para Nova Jerusalém. Você quer levar o teu irmão contigo. Você quer levar o teu pai contigo. Quer levar a tua mãe contigo. Você está entendendo? Nós não somos egoístas. Então Deus sacudiu também as igrejas. Deus sacudiu as igrejas. Né? Você vê que os escândalos foram terríveis. Né? Deus sacudiu as empresas também. Tem muito empresário que eu já fui orar, um empresário que bate no peito, eu não dou dízimo, eu não ajudo a igreja, eu não gosto de pastor, eu não sei o quê. Né? E estão sentindo impacto, os empresários estão sentindo impacto. Ganham dinheiro igual água, agora as coisas estão apertando, está entendendo? Quando Deus ele move toda a humanidade. Deus moveu o cenário político, é político aí, ó. Aqui em Brasília, tá cheio de deputado aí com o coronavírus aí. A doença ela entrou pelo Senado, nas relações exteriores. Os estrangeiros vieram de Portugal, de outros países, entraram lá e da Asa Sul, que é um bairro nobre aqui de Brasília, tá pegando em toda a cidade satélite, onde eu moro, na cidade satélite. Então, ela veio do centro, do coração de Brasília, entrou por lá. Mexeu com os políticos, mexeu com os empresários, as empresas tudo fechadas aí. O prejuízo está sendo enorme. Né? Mexeu com as emissoras de televisão. Mexeu, irmão. Mas o que é isso? Eles escarnecem. Você viu o que a Rede Globo ela fez esses anos todos aí? A Rede Globo está fazendo aí, com a família, com os valores. Hoje criança não pode assistir mais a Rede Globo. É uma beijadeira louca, é um Big Brother, um negócio feio, irmãos, aí. Né? Então, tá muito difícil. Você vê que eles, no carnaval, eles pegaram, quem foi que viu aí? Põe um alô aí. Eles pegaram o Satanás, ele derrotando Jesus, quem foi que viu, né? Fizeram uma imagem lá nas Gaviões, não foi? Da Fiel.
e deu repercussão aí nacional, né? Quer dizer, o próprio Satanás destruindo Jesus. Vocês viram, né? Aí depois nós vamos ver aquele no Netflix lá, o nome daquele filme lá, Debochando de Jesus. O nome daquele filme? Tem um filme aí, quem sabe o nome, escreve aí. O nome que o Jesus era gay, eu esqueci o nome do filme, eu esqueci. Então, assim, agora eu vi um vídeo que eles debocharam de Jesus andando sobre as águas. Debochando de Jesus. Jesus andando sobre as águas. Então tem uma hora que a ira de Deus, ela vem sobre a humanidade. A ira de Deus. E é pastor usando droga, é pastor tomando cerveja, tomando cachaça, né? E negócio feio, meu irmão. Negócio aí. Aquele fuxico gosta porque gosta, né? Fuxico gosta porque fala, né? Tá lá, maior bagunça aí. Você tá lá, não quer nem divulgar esse site, mas é o que defama aí, que o diabo usa aí para destruir o povo de Deus, a fé do povo, né? Então ela sacudiu a família, ela sacudiu a televisão, né? A televisão, ela sacudiu a igreja, a família e pegou todo mundo, irmãos. Pegou todo mundo. E eu quero dizer para os irmãos que Deus colocou todo mundo dentro de casa. Você está na sua casa agora, está trancado aí, para você valorizar a sua família, para você orar mais, para você ouvir mais a Deus. A gente não ouve a Deus, irmãos. Você não tem um filho que você fala toda hora e não ouve? Filho, faz isso ali. Filho, faz aquilo, pega para mim aquilo ali. Ele não ouve. O teu filho, ele não ouve. O que você faz com o seu filho? Você chama 10 vezes e ele não ouve. Você coloca ele de castigo, não coloca? Você dá uma punição para ele. Fala, eu vou cortar a internet, o celular. Eu vou cortar bombom, jujuba, sei lá o que tiver lá. Então você dá uma punição para aquela criança porque não está ouvindo você. É isso que está acontecendo com a humanidade. Nós, primeiro eu, não estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos pagando alto preço agora por isso. Estão pagando alto preço agora por isso. Pastor, e quem está ouvindo? Está pagando pelo irmão. Porque a aprovação ela vai refletir sobre toda a humanidade. Não vai atingir você, mas vai atingir a família. Vai atingir de alguma forma. E Deus quer que todo mundo entre numa adoração. Num só propósito. Num só propósito. Levar o homem à santidade. E Jesus falou, vigiai, que ninguém sabe nem o dia nem a hora. Né? Então, Deus está nos chamando para a gente estar atento. Acabei de ler que ele vai vir como ladrão. Eu vou ler mais uma passagem aqui. Mateus 24, Mateus 7, 22. Eu acho que é a passagem que eu estava procurando. Mateus 7, 22. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mateus 7, 22. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizei em teu nome? Eu não expulsei demônios em teu nome? Não fiz muitas maravilhas? Então direi abertamente, não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Né? Então, aqui vai mostrar um Deus, de rigor. Né? João 3, ele amou o mundo, então é um Deus que ama. Né? Só que é o Deus de justiça também. É um Deus que está amassando essa humanidade. Mas eu fiquei feliz agora lendo ontem, né? Para me terminar aqui essa pequena live, que todo esse tratamento do Senhor, ela representa esse tratamento que Deus está levando a igreja para
O Ismael, Deus abençoe meu filho lá de Manaus. Deus abençoa, Deus está fazendo está amassando o vaso. Nós somos um vaso, estamos sendo quebrados, amassados. Porque Deus, Ele quer fazer um novo vaso. Quando vai preparar o ouro, é a prova de fogo. Mas depois fica uma joia bonita, fica bem amarelinho, né? E assim somos nós. Para que a glória de Deus venha brilhar em nós, nós temos que ser moldados, tirar todo eu, todo egoísmo, toda exaltação. Você que estava se achando o máximo, você que estava se achando que essa igreja era a melhor igreja de Brasília, a maior igreja de São Paulo, do Brasil. Você que está se achando o grande profeta, o grande empresário, está aí. Todo mundo parado, todo mundo nas suas casas. E Deus está dizendo, te humilha, te humilha. E Deus está chamando a igreja desse século para nós nos humilharmos. Como eu falei ontem, vou repetir. Depois de um grande arrependimento, virá um grande avivamento. E Deus está preparando para a igreja, reverendo Jurandir, pastor Jurandir, presidente do SEAD Seta, lá do... Agora está em outra cidade, né? Irmã Sabrina, Deus abençoe todas. Então, eu acabando de falar aqui, irmão, já estou finalizando essa live para nós orar, né? Que tomara, eu acredite que haja um arrependimento no coração da humanidade. Porque eu acredito, irmãos, eu creio. Eu creio que tem muita gente que está com o coração arrependido, muitos crentes estão com o coração arrependido. Eu creio que muitas irmãs estão com o coração arrependido. Muitos jovens estão arrependidos. Muitos velhos de idade, senhores de idade, anciões estão arrependidos. Mas tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com orgulho. Não conseguem perdoar o pai. Deus promoveu essa aprovação toda aí para colocar as pessoas dentro da casa. Para você abraçar o teu pai, para você... Banac, né, pastor? Cidade de Banac. Eita glória. Então Deus, o propósito de Deus colocar você dentro da casa, você está dentro da sua casa, para você amar o teu pai, a tua mãe. A Bíblia fala que haverá filho contra pai, pai contra filho, irmão contra e nação contra nação. Então dentro da própria família há uma guerra muito grande. E o diabo estava se prevalecendo. Então a gente pode observar que tem pessoas que não afetou o financeiro, essa aprovação não afetou o financeiro. Numa hora dessa está na praia. Tem uns que tem piscina dentro de casa, mansão. Tem uns aí que tem, se ficar 10 anos de prova, ele tem 10 anos de comida boa. Você está entendendo? Então, igreja, poucos se arrependeram. E esses poucos que vão se arrepender, eu quero dizer que você tem que se preparar para um grande avivamento que vai acontecer no Brasil e no mundo, um grande avivamento, como aconteceu lá nos Estados Unidos, em 1906, em 1911, lá em Belém do Pará, com Daniel Berg Gunavingre, e como aconteceu em 1700, na época de... quando começou o John Wesley na Inglaterra, um grande avivamento, quando teve eu falei ontem sobre a guerra, em 1300 teve uma guerra, uma grande guerra lá na Europa, e depois dessa guerra que teve, entrou Martinho Lutero reformando, né, um reformador. Depois da peste negra que destruiu a metade do povo da Europa, né, que entrou, na verdade, que veio um grande avivamento sobre a Europa, né? Então todo esse sofrimento, todas essas guerras, você pode observar aí que
depois de uma grande peleja, depois de uma grande perseguição, Jesus falou que a igreja seria perseguida, né? Lá em Lucas capítulo 21, versículo de número 14, por ali em diante, fala que Jesus, sem ser conhecido por quase ninguém, os 4 discípulos lá, ele chamou eles e falou: vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. Aí o discípulo: esse cara é doido. Como é que ele vai ser conhecido? Só pelo nome vai ser perseguido. E hoje nós somos perseguidos, depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, somos perseguidos pelo nome de Jesus. Você já está entendendo a visão atemporal de Jesus, a visão profética? Ali ele mostrou a sua divindade, né? Ele mostrou o seu poderio. Então, muitos, essa aprovação, para me terminar aqui, eu creio que o coração está arrependido. Muitos com essa aprovação, eu creio que teve realmente um arrependimento. E vai mudar, vai ter mudança. Você vai chegar na tua igreja com poder. Se você é um missionário, vai pregar com poder, autoridade. Se você é pastor, você pode preparar para um crescimento na sua igreja extraordinária. Se você é um adorador, os seus louvores vão vir com mais impacto. Se você é um mantenedor, Deus vai dar condição de você investir na obra. E assim por diante. Vai ter um grande avivamento mundial. Eu creio que seja um dos últimos avivamentos que vai ter até o princípio das dores. Vai ser agora. A igreja passando por esse coronavírus aí, essa situação toda, ela pode se preparar. Muitos vão murmurar: Deus deixou fazer isso, Deus permitiu essa doença, porque Deus é culpado e tal, e vão apostatar da fé. Muitos vão desanimar. Muitos vão escarnecer. Muitos vão escarnecer, como nessa época aqui. Né? Jesus foi profetizado que muitos iam escarnecer. Né? Então muitos vão querer virar as costas para Jesus. Vão querer virar as costas. Mas você que permanecer fiel, Deus vai levantar você de forma tremenda. Pode preparar. Aqueles que passar por esse processo, orando, Crônicas 7,14, humilhando, orando, buscando a face e desviando dos maus caminhos, você pode preparar que vai vir uma dinamite de poder sobre você. Uma dinamite de poder. A tua igreja vai crescer tanto que vai ter que mandar construir do lado, para frente, para trás, sei lá. A igreja vai ter um grande avivamento em Brasília, no Goiás, em Minas, São Paulo, em todo o Brasil, no Sul, em todo o planeta. Vai ser um grande... E Deus tem usado o profeta desde alguns anos atrás, tem observado. Vai ter um grande avivamento. Aqui é avivamento. Se não acontece nada na terra. Então esse acontecimento, ele abalou a terra. Ele abalou a terra. E Deus vai levantar uma geração de homens novos. Você, pastor, você vai ser diferente. Você que está me ouvindo, você vai ser um crente diferente. As pessoas vão olhar para você diferente. Você está em casa buscando poder. Ficar em Jerusalém, ó. Até que ser visto de poder. Você está na sua casa, você está aí para orar, para ler a palavra. E Deus vai levantar você de forma extraordinária. A tua família não vai reconhecer você, não. Os membros da tua igreja vão dizer: o que aconteceu com o meu pastor? O homem está cheio do poder. O homem está com o espírito da sabedoria. O homem está com unção tremenda. E eles não vão entender que é o poder de Deus que vai vir sobre a igreja. É o poder de Deus que vai descer sobre essa igreja desse século. Então, igreja, está próxima a vinda do Senhor. Vamos nos preparar, vamos vigiar. Eu vou estar orando pela sua vida. Deus abençoe todos que estão assistindo essa live. E alguém que não é evangélico, que está assistindo, que não é crente, coloque a mão no coração e repita comigo: meu Deus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome
no livro da vida e perdoa todos os meus pecados, porque a partir de hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar. Amém? Que Deus possa abençoar. Pai, nesse momento, eu faço essa última oração, Senhor. Eu faço essa última oração, Pai. Decretando um novo tempo na vida de cada um que está assistindo essa live. A saúde. Eu decreto, meu Deus, em todas as áreas da vida, um tempo de milagre, de avivamento, uma nova estação, meu Deus, Calamanácia. Eu declaro, Senhor, que as tuas mãos de milagre estejam abençoando a vida de cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fica com o teu povo, fica com a tua igreja e nos prepara para a vinda, para a tua vinda, para a vinda do Senhor Jesus. Prepara a tua igreja, Pai, para a vinda do Senhor Jesus. Não queremos estar despreparados como aquelas virgens, aquelas que não foram prudentes. Mas nós queremos estar atentos. Nós queremos estar atentos. Para que quando as portas se fechar, Pai, nós estaremos dentro da casa, junto com o noivo. Então nos prepara, nos capacita para esse grande dia. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus.